com 2 hidroxilas. Só essa diferença estrutural aqui, gente, só essa diferença estrutural aqui já faz desse recipiente ter características completamente diferentes um do outro, tá? Então, esse foi um caso muito comentado na época, né? Até porque foram 107 mortes por a toxicidade provocada na troca desses recipientes, tá? Em 1967, né? Nós temos um outro desastre ocorrido por desvio de qualidade também, desvio de qualidade de medicamentos, uma intoxicação em massa em crianças que sofriam de epilepsia e eram controladas com cápsulas de 100 miligramas de fenitoína em um hospital na Austrália. Nesse caso, o fabricante havia substituído também, mais uma vez, gente, substituição de fórmula, de recipiente de fórmula, né? Então, nesse caso aqui, o diluente, que é um recipiente utilizado na fabricação, tanto de cápsulas quanto comprimido, alguém aí lembra qual é a função de um diluente, gente? Alguém lembra a função de um diluente? Quem lembra? Ninguém? Em formas farmacêuticas sólidas, qual é a função de um diluente? Meu Deus. Ninguém lembra? Gente, o diluente é um recipiente utilizado para dar volume à forma farmacêutica sólida, seja uma cápsula, seja um comprimido, tá? E aí, nesse caso, houve a troca do sulfato de cálcio por lactose, devido à falta do mesmo no mercado. E isso também ocasionou a intoxicação e morte de várias crianças por conta dessa troca. Então, eu quero que vocês fiquem ligados nessa data, acho que isso é importante, porque nesse momento de contextualização histórica que a gente vê quais as medidas que foram tomadas e quais foram os acontecimentos, né, os marcos regulatórios, e em que contextos eles acontecem, né? Gente, está tudo certo, vocês estão me vendo direito, tá vendo a aula direitinho? Tá Só me certo, confirma. Ah, então tá bom, escutei um barulhinho. Então, em 1958, mais um caso no Hospital Pediátrico dos Estados Unidos, uma intoxicação em massa de crianças entre 5 e 10 anos, tratados com produto vitamínico para melhorar o seu desenvolvimento. Aparecimento de mamas e outras mudanças relacionadas com estrógeno. Gente, vocês lembram de quando a gente conversou, acho que isso a gente deve ter falado ou na farmacotécnica 1, sobretudo, lembram que nas áreas de produção de medicamentos, de formas farmacêuticas sólidas, a limpeza, não que nos outros não deva ter, mas a limpeza deve ser muito meticulosa. Por quê? Nós temos um risco, né, um risco de qualidade, eminentemente, que pode acontecer nessas áreas, que é a contaminação cruzada. Por quê? Porque esses pós têm baixa densidade, a gente sabe disso, são pós leves, né? E dependendo da densidade desse pó, você pode ali ter uma poeira formada, as partículas podem ficar suspensas por um certo tempo, né? Ou suspensas e depois elas podem também ficar sobre a bancada. Então, o que que houve? Aqui, ó, houve a contaminação cruzada com estrógeno. Então, provavelmente foi feita a manipulação desse polivitamínico, dessa vitamina, que em seguida foi feito. Aliás, desculpa, gente. Provavelmente tinha sido feita a manipulação desse hormônio, né, desse estrógeno, e logo em seguida foi feita a produção da vitamina, e por isso houve essa contaminação cruzada, tá? Então, tá aqui, a investigação demonstrou que as cápsulas estavam contaminadas com estrógeno, contaminação devido a quê? Limpeza deficiente do equipamento usado na fabricação, produtos estrogênicos e vitamínicos fabricados de maneira alternada. Então, a conclusão é que a importância da limpeza em áreas de sólido, de manipulação de sólido, é de suma importância, e só assim você consegue, só com uma limpeza correta, tanto da área onde está sendo manipulado, quanto dos equipamentos, só assim é possível você evitar o que nós chamamos de risco em relação à contaminação cruzada, tá? E aí tá, então nós falamos aqui, voltando, olha, a gente tem acontecimentos em 1937, 58, 67, né? Isso no contexto internacional. Acontecimentos esses que vão culminar com as primeiras resoluções, as primeiras
instruções normativas acerca das boas práticas de fabricação no mundo, tá? E aí, gente, esse caso é muito interessante. Não sei se é da época de vocês, sempre falo isso, mas enfim. O caso Microvilar das pílulas de famosas pílulas de farinha, todo mundo conhece esse caso ou não? Como é que é? Todos conhecem esse caso? Eu ainda não. Oi? Eu não lembro, professora. Não lembra? Ninguém lembra? Passou no Sim, Fantástico, enfim. Então, o que ocorreu nesse caso Microvilar? Né? Esse caso ocorreu em 1998, então muitos ainda eram bebês, né? Então não tem como ter visto essa propagação, mas esse Microvilar é um famoso anticoncepcional fabricado pela Schering do Brasil, né? E o que acontece? Quando você vai mudar por exemplo, você vai mudar de maquinário, você tem uma área de produção, né? E se você vai mudar de maquinário, ou testar uma nova máquina, testar um novo recipiente, você precisa validar tanto o equipamento quanto o processo. E nesse caso, o que houve, né? Houve o laboratório, ele estava testando uma nova máquina de compressão, né? E aí, claro, para você testar ou validar uma máquina, você precisa trabalhar com um placebo, você não precisa trabalhar com o comprimido já com um fármaco presente, né? Então, nesse caso, eles fizeram um placebo para fazer essa validação. Acho que tem alguém querendo entrar. Só que, olha lá, gente, vou até perguntar para vocês, né, em que momento, né, de gerenciamento de risco isso poderia ser evitado, né? E é o que houve, o que aconteceu, né? O lote desses comprimidos, né, que são comprimidos que só tinham mesmo lactose e amido, acho por isso que é chamado de pílula de farinha, seguiram o fluxo como se fosse um lote que ia ser vendido e que ia ser distribuído para o Brasil, tá? E o que aconteceu, né? Essas pílulas de farinha, esses lotes placebo chegaram, né, em várias farmácias e foram distribuídos às pessoas, as mulheres utilizaram. Né? Hoje eu estava até vendo um vídeo de uma mulher que já está com um filho adolescente, enfim, contando como é que foi o histórico disso. Então, até coloquei aqui um resumo, né? Lotes lançados pela empresa no mercado entre janeiro e abril de 1998 eram, na realidade, pílulas de farinha. A Schering foi condenada em 2004 a pagar a indenização de 1 milhão por danos morais às mulheres que engravidaram. Além disso, tribunais de vários estados condenaram a empresa pelas gestações inesperadas. O problema ocorreu porque o laboratório estava testando uma nova máquina, eu não acho que não é de embalagem, é uma máquina de compressão mesmo, e os comprimidos sem princípio ativo, ou seja, os placebos nesse teste deveriam ter sido incinerados e logo em seguida mais foram desviados, ou seja, seguiram o fluxo de um medicamento que seria distribuído e vendido em outros estabelecimentos, né? Então, esse é um dos casos mais famosos de desvio de qualidade no Brasil, até porque acarretou aí a gravidez de várias mulheres. Eu quero até passar um videozinho, repercutiu tanto o assunto, gente, que foi preciso eles chamarem uma das atrizes mais conhecidas, acho que na época também, até hoje, enfim, para falar sobre isso, só um minutinho. Então, eles fizeram uma propaganda, eu estava vendo isso, muito louco. E chamaram ela, né, a Maite Proença, que é, enfim, na época fazia muita novela, era famosa, para falar sobre a questão da mudança na embalagem, enfim, vou mostrar para vocês agora. Uma relação entre duas pessoas, a coisa mais importante que existe é a confiança. Sem confiança, ninguém se relaciona com ninguém. Devido aos problemas de comercialização ocorridos com o Microvilar, a Schering do Brasil decidiu mudar sua embalagem para a segurança de suas usuárias. Por isso, toda a confiança que você e seu médico depositaram durante 23 anos no Microvilar da cartelinha verde, agora podem transferir para o da cartelinha azul. Só mudou a embalagem. Microvilar continua o mesmo, seguro e confiável. Procure a embalagem de Microvilar que tenha esses sinais azuis. Não use a que não tiver. Lembre-se, Microvilar continua a ser vendido sob prescrição médica. Por isso, consulte seu ginecologista. Microvilar em nova embalagem. Confiável como sempre. Seguro como nunca. Tá vendo, gente, como o marketing faz parte de qualquer tipo de empresa, seja ela uma empresa farmacêutica, de alimentos, cosmética, enfim.
Então, era mais ou menos isso para vocês perceberem, né, o quanto que foi importante, né, a, as revisões pelas quais nossas resoluções passaram, né, até chegar num grau que nós estamos hoje, que eu vou falar sobre isso, tá? Aqui é mais um caso também de qualidade. Aqui aconteceu uma empresa farmacêutica de Málaga, né? Causa foi a síndrome de hombre lobo a 17 bebês, ou seja, o que aconteceu aqui? Aqui, gente, houve a troca mesmo do princípio ativo, né? Era para produzir omeprazol, né? E no lugar do omeprazol colocaram o minoxidil, né? Que é um fármaco utilizado justamente para crescimento de pelos, cabelos, enfim. Tá? Isso aconteceu na empresa Farmaquímica Sul e os lotes do princípio ativo foram fornecidos por uma empresa indiana. Então, é mais um caso de desvio de qualidade para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, é recente, viu? 2019. Para vocês verem que essa questão do desvio de qualidade, ela acontece até hoje. Os compêndios, as resoluções, né? As farmacopeias e todos os documentos, né? Responsáveis pela legislação acerca do controle sanitário de medicamentos, sobretudo a sua qualidade, elas precisam, gente, estar o tempo inteiro se reciclando, renovando, né, de acordo, claro, com o que nós temos de ferramentas melhores para o controle, né, e para a gestão dessa qualidade. Então, eu faço a pergunta, o que todos esses incidentes têm em comum, gente? O que todos esses incidentes têm em comum? Qual é o assunto pelo qual todos esses acontecimentos, eles convergem entre si? Alguém pode me responder? Alguém consegue me responder? Não foi feito bom controle de qualidade? Não foi feito o controle de qualidade. Sim, e o controle de qualidade, ele é regido por que tipo de norma? Qual é a norma que justamente cobre esse controle de qualidade? Tem as leis como a Lei 8080, né? Tem... peraí. Qual o nome que se dá? Qual o nome que se dá? As boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação. Então, o que todos esses incidentes têm em comum é as boas práticas de fabricação. Né? Quando você não cumpre as exigências de boas práticas de fabricação, obviamente que você tem a produção, seja ela de um medicamento, de um alimento, de um cosmético, vai estar muito mais propenso ao desvio de qualidade, aos riscos inerentes à qualidade desse produto. Né? Então, tais incidentes reforçam a importância da relação entre a composição qualitativa e quantitativa de um produto farmacêutico, bem como a sua implicação sobre qualidade, segurança e eficácia. E aí, gente, quando eu falo em qualidade, segurança e eficácia, eu acho que é a única coisa que não muda nas RDCs. Acho que talvez não é o único tripé que não pode, que não tem mudanças, porque esse é o maior tripé quando se fala em qualidade de medicamentos, né? É claro, qualidade, né? A garantia da eficácia e da sua segurança. Então, o que seriam medicamentos eficazes? Contenham a quantidade de ativos ou princípios ativos declarada e exerçam a ação esperada, né? Ou seja, que ele tem um fim, né? O fim que ele se propõe. Por exemplo, eu tenho um comprimido de paracetamol 650 miligramas. Lá está dizendo, antitérmico, né? 8 horas. Então, aquele medicamento tem que cumprir com essa finalidade, né? Que ter uma ação antitérmica, né? Durante a utilização desse comprimido. Seguro, claro, na dosagem e utilização correta, seus efeitos secundários sejam reduzidos ao mínimo aceitável e que isso esteja lá descrito na bula, né, desse medicamento e, claro, que o paciente utilize com segurança, possa utilizar com segurança, tá? Então, gente, a nível internacional, quais são os acontecimentos, né, que marcaram o que nós chamamos de legislação sobre boas práticas de fabricação?
Nós temos a Organização Mundial do Comércio, né, com a implementação de sistemas de controle visando a segurança e a qualidade de todos os produtos destinados à exportação. Em 1963, nós temos a primeira boas práticas de fabricação, o primeiro manual de boas práticas de fabricação, que é o Good Manufacturing Practice, lançado, né, nos Estados Unidos, né, foi o primeiro país a publicar uma norma que estabelecia esses requisitos mínimos para a fabricação de medicamentos. Em 1973, nós temos a FDA, né, trazendo aí padrões mínimos de qualidade a ser seguidos na produção de medicamentos. Em 75, na 28ª Assembleia Mundial de Saúde, né, nós temos também a divulgação e a publicação de um guia de boas práticas de fabricação para a indústria farmacêutica. E em 1992, se incorpora o conceito de validação. A gente vai falar muito sobre validação, vocês vão entender que é um processo contínuo e de fundamental importância para nós podermos ter, de fato, a garantia de que um processo, né, de que a produção de um medicamento, ela, de fato, está sendo exequível com qualidade, né? Não só a parte de produção, mas todo o entorno, né? Todo o entorno, seja o pessoal da segurança, seja o pessoal que trabalha ali no entorno de uma indústria farmacêutica, né? Da limpeza, administrativo. Vocês vão perceber que existe hoje uma mudança radical no quesito de conceito de qualidade. E a gente vai ver isso no decorrer da aula, tá? Então, tudo bem, gente, até aí? Tranquilo? Sim, professora. Sim, professora. Beleza. E aí nós temos ainda a nível internacional, então tá, nós temos todas essas regulamentações, né, que são revisadas periodicamente e atualizadas, aplicação a fabricantes, fornecedores nacionais e estrangeiros e um outro órgão muito importante, que é o Código Federal de Regulamentação, né, que ele vem trazer as boas práticas de fabricação para produtos acabados, produtos biológicos e artigos médicos hospitalares. Isso tudo a nível internacional. E a nível nacional, gente? Quando que o Brasil começou a legislar sobre controle de qualidade de medicamentos, de fabricação de medicamentos no Brasil? Bem, tem aí em 1947, salvo me engano, depois eu vou passar esse artigo para vocês, nós temos uma resolução, não é uma resolução, porque na época, enfim, não tinha Visa, não tinha... era um manual de boas práticas de fabricação de medicamentos no Brasil, mas vocês vão entender por que eu não vou falar sobre isso, porque isso vai estar na atividade de vocês. Então, a nível nacional, o Guia de Boas Práticas de Fabricação para Indústrias Farmacêuticas, ele acontece por uma portaria, a portaria número 16, da Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, em 6 de março de 1995. Veja bem, gente, 1995. Quando foi o marco das boas práticas no mundo? 1963, lá nos Estados Unidos. Veja bem, nós temos nosso primeiro guia de boas práticas de fabricação publicado em 95, tá? Em 95. E isso acontece por uma portaria, não é uma resolução, é uma portaria, dentro de uma Secretaria de Vigilância Sanitária no Ministério da Saúde. Ou seja, gente, nessa época não existia nem Anvisa, tá? Não existia nem Anvisa. E foi o marco regulatório das boas práticas de fabricação no Brasil. E aí a criação da Anvisa vem só em 1999, né, com a fiscalização. Aí sim, a Anvisa, ela já é um órgão, uma autarquia, né, que tem as suas funções garantidas. Aí você já tem, de fato, um marco histórico para o Brasil em relação à vigilância sanitária, aí acerca de todos os produtos que a vigilância hoje tem, né, tem a normatização, porque aí é o momento em que nós temos, de fato, um órgão que trata só de registro de medicamentos, alimentos e outros produtos ligados à saúde. E aí, gente, vamos só fazer um paralelo. Quem lembra aí qual foi a data do caso Microvilar? Qual foi a data? Alguém lembra aí? Quando foi que aconteceu? 98. 98, né?
E a criação da Anvisa acontece em 99. Então, sem dúvidas, isso, e olha assim, não é só esse o caso assim, digamos, de desastre que aconteceu no nosso país por vista de qualidade, não. Nós temos vários, inclusive tem um link que eu sempre passava nas aulas de controle, que é que é do Ministério da Saúde, né? Não, Ministério da Saúde não, se não me engano, foi uma mostra cultural que a vigilância fez acerca dos desastres que já aconteceram no nosso país em relação a boas práticas de fabricação de medicamentos. E aí ele enumera vários casos que aconteceram tanto na área de medicamentos industrializados quanto na área de manipulação. Ele não está mais no ar, infelizmente, tá? Mas o caso microvilar era um deles de grande relevância para o país, tá? Então, para vocês começarem a fazer essa espécie de comparação, né, de verificar como isso acontece internacionalmente e quando isso acontece nacionalmente, né? Então, o impacto da implementação das boas práticas de fabricação no mercado nacional, ele visa o quê? A busca pela qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos, padronização dos processos produtivos, isso é muito importante. Processo de globalização, vocês vão entender por que hoje, né, por que as nossas boas práticas de fabricação, foram, a priori, né, a primeira vez, foram baseadas na Organização Mundial da Saúde, né? Por que a importância de a Anvisa estar ligado a órgãos de vigilância sanitária internacionais? Por conta da globalização, as multinacionais, o aumento da competitividade no nosso país em relação à produção de medicamentos, ele só acontece de fato, gente, quando nós temos resoluções que estão, de alguma maneira, alinhadas com as resoluções internacionais, tá? Eu vou falar sobre isso logo mais. E aí nós temos a questão da queda de preço, essa é uma questão importante. Nós temos também a instalação das autoinspeções, que eram pouco realizadas nas fábricas, nas áreas fabris de medicamentos no país, redução de desperdício, né? Claro, quando você instala um sistema de qualidade, né, de boas práticas de fabricação, você vai reduzir o desperdício, você vai reduzir a ocasionalidade de erros no processo produtivo e riscos à saúde. Isso é impagável, né? Vejam aí que a Sharon passou muito tempo até voltar a ter credibilidade nesse medicamento, no caso específico do microvilar. Então, quando a gente fala de boas práticas de fabricação, de um local fabril, né, um local que tem ações de fabricação, estabelecimentos que tem como ações a fabricação de medicamentos, a gente sempre tem, né, a coerência e sabe que esse espaço cumpre com os requisitos mínimos a serem seguidos na fabricação de medicamentos, assegurando aí que os produtos sejam consistentemente produzidos com padrões de qualidade apropriados para uso pretendido pelo registro. Então, toda vez, gente, que a gente for conversando sobre boas práticas de fabricação, lembrem-se, garantida a correspondência com a finalidade pretendida. Lembra que eu falei lá, olha, se você tem, né, você tem um medicamento, onde está dizendo ali que 850 miligramas daquele fármaco, ele é utilizado para diminuir uma febre, para cessar um processo inflamatório, para cessar um processo de dor, né? Ele precisa cumprir com essa finalidade. Isso está dentro das boas práticas de fabricação. Exigência. Que o registro satisfaça os requisitos que são necessários ao registro de um medicamento e, claro, que esse medicamento seja produzido com vistas a esse tripé: segurança, qualidade e eficácia. Então, esse tripé é fundamental e vocês, quando a gente for falar de boas práticas de fabricação, não se esqueçam. Esse é o tripé de um medicamento quando feito sobre a luz das boas práticas de fabricação: segurança, qualidade e eficácia. E aí, meus amores, a gente chega num ponto muito importante e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vai começar aqui a explicação do exercício que vocês vão ter que fazer. Tudo bem? Gente, eu enumerei aqui para vocês as normas de boas práticas de fabricação para as indústrias farmacêuticas, tá? Então, eu enumerei aqui todas as resoluções que já foram, claro, já entraram, já foram revogadas até a que nós temos hoje vigente. Então, nós temos aqui a resolução de 134, em 2001, a RDC
210, em 2003, que revoga, né, a RDC 134, depois nós temos, olha só, gente, depois de 7 anos, tá? Olha o atraso aí para a renovação dessa resolução, 7 anos. Depois de 7 anos, a gente tem uma nova resolução, que é a resolução 17 de 2010, que revoga a 2010, né? A 210, desculpa. A resolução 30, logo em seguida nós temos, depois de 5 anos, nós temos a resolução 33, e aí tem a diferença entre essas resoluções, é só uma questão depois vocês vão ver, mas uma delas é a implicação de espaços compartilhados para a produção de comprimidos, desculpa, para a produção de medicamentos, produtos, né, de uso animal e uso humano, vocês vão ver depois, vocês vão ter que ler isso aí. E, por fim, a resolução 301 de 2019. Lembrando um detalhe, gente, todas essas resoluções, elas foram criadas, né, elas foram, na verdade, elas atendem as normas criadas pela Organização Mundial de Saúde. Veja aqui, ó, até coloquei aqui, ó, o Guia da Organização Mundial de Saúde. Então, todas elas são baseadas nesse Guia da Organização Mundial de Saúde. E aí, nós temos aí a RDC, quando a gente tem a RDC 33, a RDC 301, é um pouco da RDC 17, né, tem alguns parâmetros da RDC 17, mas agora com parâmetros novos, porque a Anvisa, ela faz o que nós chamamos de alinhamento das boas práticas de fabricação com os guias de esquema de cooperação e inspeção farmacêuticos internacional, que são os PICs, né? Eu coloquei aqui, alguém já ouviu falar desses PICs aqui, gente, dentro do PIC? Alguém já ouviu falar desse esquema de cooperação de inspeção farmacêutica em alguma aula? Não sei, de professor Will, professora Tânia? Eu li agora no site. O que você leu, Baby? Que eles tipo estabelecem diretrizes para boas práticas também, só que de forma internacional. Aí tem cooperação de vários países. Isso. Mais ou menos isso que eu entendi. Isso. Eu não li muito bem. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Aí, Então, atualmente, com essa RDC de 301, que a Anvisa passou a fazer parte, né? Uhum. Exatamente. Perfeito. É porque, assim, ó, na RDC 17, gente, nós temos toda a resolução voltada para produtos medicamentosos de uso humano. Lembra que eu falei para vocês que essa era o que diferencia a 17 da 33? É que na 33 se adiciona, ela altera, na verdade, a resolução 17. Ela apenas altera. Qual é a alteração que acontece? Revogar é uma coisa, tá, gente? Alterar é outra, tá? Então, se ela altera, ela inclui para a RDC 17 as legislações de boas práticas de fabricação para produtos de uso veterinário, cosmético e saúde, né, no caso aí, medicamentos, em mesmo ambiente fabril. Ela, na verdade, ela vai permitir que isso aconteça no mesmo ambiente, veja bem. O que eu acho que é um risco danado, mas vamos lá, a gente tem a 301 que mudou bastante coisa. Então, esse alinhamento, eu vou entrar aqui na página, né? Inclusive, eu tenho 3 sites importantes para mandar para vocês. Um deles é o Farmacêuticas, não sei se vocês já tinham visto, já tinham, na verdade, acessado esse site, que tem notícias, artigos interessantes na área farmacêutica. Tem esse aqui também, que eu vou mandar para vocês, o ICTQ, tá? E também tem o 2 mais Farm. Então, são páginas interessantes para vocês estarem acessando, porque eles estão sempre falando de resoluções novas, né? Ou acontecimentos dentro da indústria farmacêutica, ou mesmo na área de farmácia. Então, olha, aqui, por exemplo, nesse site, você consegue ter um resumo dos novos requisitos de qualidade expostos na RDC 301. Então, ó, já vai servir para o trabalho de vocês. Inclusive, eu até já usei esse esquema aqui, tá? Então, depois eu passo os links bonitinho para vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam sobre essa nova abordagem da nova resolução, que é a resolução 301, claro, acontece num momento tão propício, né, gente? Logo em seguida a gente tem aí a pandemia. Então, a Anvisa, tá aqui, ó, o assunto. A Anvisa é aprovada para cooperação de inspeção farmacêutica, né? Então, ela entra para o grupo de países que fazem parte
desse esquema de inspeção farmacêutica em todo o mundo. E isso traz um respaldo muito grande para a Anvisa. Aliás, isso traz um respaldo para as indústrias brasileiras, né, para as indústrias farmacêuticas no Brasil, né? Então, eu falo aqui, ó, a partir de agora, a Anvisa passa a integrar oficialmente esse esquema de cooperação de inspeção farmacêutica, né? A Anvisa foi formalmente comunicada a conclusão, tornando-se o 54º membro da Iniciativa Internacional em Inspeção Farmacêutica e passando a contar dessa forma com o reconhecimento internacional da excelência das inspeções em boas práticas de fabricação, né, de medicamentos e insumos farmacêuticos de uso humano. Por isso que eu falo para vocês que foi um marco muito grande. Essa resolução, ela vem para revolucionar as boas práticas de fabricação no nosso país, tá? Aí eu vou direto aqui, gente, depois vocês podem ler com mais tempo, fala aqui que é o marco regulatório para a indústria farmacêutica, mas eu quero ir aqui nos benefícios que atrai esses membros das PICs, né? Dentre eles, quais são os benefícios para a indústria, né? Para as indústrias de países os quais são associados aos PICs, fazem parte desses, são membros do PIC, né? São percebidos como de qualidade, se tornando mais competitivos, por serem supervisionados por uma autoridade sanitária considerada como equivalente às principais do mundo, redução da duplicação de inspeções realizadas por diferentes autoridades, porque aí você vai ter inspeção de um órgão só, né, de uma entidade, no caso aqui o PIX, economia de tempo e recursos financeiros, facilidade nos processos de exportação. Lembra que eu falei para vocês, nessa questão, né, do quão é importante a Anvisa estar, né, renovando as suas resoluções, e sobretudo acerca da qualidade, porque isso é que vai aumentar a competitividade das indústrias farmacêuticas brasileiras, tá? E maior acesso aos mercados. Benefícios para as autoridades reguladoras, deixa eu destacar um aqui principal, elevação, isso para a Anvisa, né? Elevação do reconhecimento e credibilidade internacional das decisões tomadas pela agência. Então, veja bem, isso acontece num momento muito propício, depois eu passo os links para vocês, tá, gente? Isso acontece num momento muito propício, né? A gente está vivendo a pandemia desde 2019 e a Anvisa está acreditando e registrando várias vacinas, e às vezes a gente não entende, né, esses processos de validação de uma vacina de um país para o outro, porque, veja bem, né, a Anvisa ela realmente está seguindo os padrões de qualidade da PIX, né, enquanto esquema de cooperação e inspeção farmacêutica. Esse quadro aqui é um artigo que eu até vou passar para vocês depois, mas ele só mostra realmente como acontece, né, como acontece o contexto das boas práticas brasileiras, né, desde a portaria número 16 que eu falei para vocês, até, aqui está até a resolução 17, mas nós ainda temos a RDC 33 de 2015 e a vigente de 2019, e aqui mostrando os anos, gente, de defasagem dessa portaria, dessas resoluções. Olha isso aqui, né, é muita defasagem. Então, a gente estava precisando mesmo da renovação, né, dessa resolução, com a resolução 319. Estou dando mais uma colher de chá para vocês aqui, né, era para ter deixado esse slide, mas aqui eu estou mostrando a linha do tempo das boas práticas de fabricação, né, tanto a nível internacional quanto a nível nacional. É um dos exercícios que vocês vão fazer, obviamente que não vão fazer assim tão simplório quanto eu consegui aqui, mas em 1962, né, a gente tem lá a projeção das boas práticas de fabricação dos Estados Unidos, em 68 a gente tem a publicação pela Organização Mundial de Saúde, na 28ª Assembleia, em 1975, na verdade, já era publicada. Em 1990, nós temos as séries ISO 9000, né, e aí sim a gente começa, né, a ter um padrão de qualidade, tanto para equipamentos quanto para a produção de medicamentos, né. Isso no Brasil é feito pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que é o órgão responsável pela normatização de técnicas no Brasil, que tem o objetivo de estudar e propor formas de sistematizar processos, sejam eles de cunho acadêmico, tecnológico, industrial, produção de serviços, entre outros. Mas, para nós, né, a nível de vigilância, o marco acontece em 1995, né, que foi realmente a primeira publicação de guia de boas práticas de fabricação no nosso país.
que acontece dentro de uma secretaria de vigilância. Lembram-se que nessa época ainda não tínhamos a Anvisa, tá? E depois nós temos as resoluções 2001, 2003, 2015, 2010, até chegar a resolução 301 de 2019. Então, gente, vocês vão ter que fazer um estudo dessas resoluções, tá? E vão ter que mapear quais foram os processos adicionados ou mudados, conceitos e exigências, desde a portaria número 16 até a resolução 301, tá? Mas eu vou mostrar para vocês logo mais no esquema. Então, ver depois mas não tem problema. Então, o nosso marco histórico realmente é com a portaria 16, que tem normas recomendadas para fabricação e inspeção de qualidade de medicamentos no Brasil. Tudo bem, galera, até aqui? Tranquilo? Estou indo rápido. Estou numa velocidade aceitável, tá tudo certo? Então, vou seguindo aqui, tá? Pessoal, então nós chegamos à resolução 301 de 2019, né, nas boas práticas de aplicação, nossa última resolução que está vigente. Essa resolução, ela dispõe das diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. E aí nós temos a mudança do alinhamento de diretrizes internacionais. O que antes era alinhado à Organização Mundial de Saúde, hoje nós temos essa resolução alinhada com diretrizes internacionais, mas ao ICH, que é o Conselho Internacional de Harmonização de Requisitos Técnicos para Produtos Farmacêuticos de Uso Humano, e PICS, que é o Esquema de Cooperação e Inspeção Farmacêutica. Então, essa é uma das principais mudanças relacionadas à Resolução 301. É complementada por instruções normativas, então é assim, gente, você tem uma resolução, né, lá com todos os capítulos e seções necessárias às boas práticas de fabricação, mas em anexo, você tem as instruções normativas, e essas instruções normativas, elas vão ser muito peculiares. Vão ser instruções normativas para por exemplo, boas práticas de líquidos semissólidos, boas práticas de sólidos. Então, são instruções normativas que foram necessárias serem redigidas justamente para fazer uma abordagem mais específica a um produto mais específico, tá? Eu não vou falar sobre as instruções normativas, são várias, né? Se vocês tiverem necessidade de acessar, vocês vão conseguir acessar. E, claro, vem a questão da gestão de risco como ponto central. Então, na RDC nós temos, sobretudo, essas mudanças que eu delineei aqui, né? O alinhamento com diretriz internacional, sobretudo PICS, ela é complementada por instruções normativas e tem a gestão de risco como ponto central. Todo mundo aí entende o que é a gestão de risco? Todo mundo entende? A senhora poderia falar mais um pouco sobre Sobre o quê? a gestão de risco? Eu nem falei ainda. Ah, tá, achei que a senhora queria saber. Olha, não falei ainda, baby. Vou falar. Estou perguntando se alguém entende ou conhece ou já leu sobre gerenciamento de riscos. Alguém entende? Alguém quer, pelo menos, falar do que acha que se trata? Ninguém. Poxa. Ninguém, gente. Então, vamos lá. Seguindo, então, gente, o que acontece, assim, de ponto central, de um marco, né, que vem revolucionar essa resolução 301, é justamente a nova norma, né, a nova norma atualizada, com essas diretrizes internacionais. Então, a gente tem essa nova norma, atualiza as práticas de fabricação e controle de medicamentos ao nível mundial, estabelecendo similitude com a Europa, Japão e Estados Unidos, só um exemplo, tá? Então, a RDC 301, ela dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamentos. Esta resolução, especificamente, ela possui o objetivo de, claro, adotar as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação, lá você vai encontrar todos os requisitos necessários, quais os requisitos, né, que são necessários de se averiguar ou de se fazê-lo de acordo com as boas práticas de fabricação,
fabricação de medicamentos, do esquema de cooperação em inspeção farmacêutica, que é o PICS, como requisitos mínimos a serem seguidos na fabricação de medicamentos. E qual é a abrangência, né? Qual é a abrangência dessa resolução? Gente, aí tá mais uma dica para o trabalho de vocês, tá? A abrangência dessa resolução. Claro, essa resolução se aplica às empresas que realizam as operações envolvidas na fabricação de medicamentos. Mais tarde eu vou falar para vocês de um documento, que é o AF, né, que é na verdade, é um certificado, um certificado que é expedido um documento, na verdade, que é expedido pela Anvisa para todo e qualquer fabricante de medicamentos. Então, ele precisa ai, gente, como é que, não é regulamentação, não, eu vou chegar lá, tá? Então, só um pouquinho sobre a questão da abrangência. Então, ela abrange todas as empresas que realizam operações envolvidas na fabricação de medicamentos, incluindo agora, tá aí, viu? Mais uma dica para vocês, para o trabalho de vocês. Ela inclui agora medicamentos experimentais. Mas, professora, o que é esses medicamentos? O que significa esses medicamentos experimentais? Gente, medicamentos experimentais são os medicamentos que estão em estudo. Então, essa resolução, você consegue ter exigências, você consegue obter exigências acerca, né, de boas práticas de fabricação para medicamentos que ainda estão em experimentação, ou seja, numa pré-formulação, medicamento novo que ainda não tem no mercado, tá? Coisa que nós não tínhamos nas resoluções anteriores, tá? Então, nós temos o alinhamento das boas práticas de fabricação com o PICS, né, com esse esquema de inspeção farmacêutica internacional, e isso muda toda a diretriz, né, isso muda o estado, né, o estado da arte dessa resolução 301. E aí, uma outra mudança, e aí sim, muito importante, né, mais um toque aí para o trabalho de vocês, inserção do conceito de sistema de qualidade farmacêutico. Então, o trabalho que vocês fizeram sobre programas de qualidade não foi à toa, tá? Então, nós temos, olha só, gente, que louco isso. É só agora em 2019 que a nossa resolução de boas práticas de fabricação se atenta para algo que já acontecia há muito tempo. Vocês viram que os programas são antigos, né? Que é a gestão da qualidade. Então, hoje, o termo que antes era utilizado como gerenciamento da qualidade, a resolução 17, por exemplo, nós temos agora a substituição pelo sistema de qualidade farmacêutica. Então, tira lá garantia da qualidade e entra o sistema de qualidade farmacêutica, tá? Então, gente, eu falei para vocês até agora que essas boas práticas de fabricação, ela abrange tanto a área de fabricação quanto o mercado, mas agora se adiciona um novo ponto, que deve também seguir as boas práticas de fabricação, onde você vai ter ali elementos, né, de exigências para seguir em boas práticas de fabricação no desenvolvimento de um novo produto. Então, essa nova resolução, ela traz também dentro do seu escopo boas práticas de fabricação para medicamentos que ainda estão sendo desenvolvidos. Então, a inserção do conceito de gerenciamento de risco da qualidade, você tem também a inserção desse conceito que nós não tínhamos antes nas outras resoluções, e vai falar de gerenciamento de desvios, né? Então, você vai ter ferramentas, você vai ter que trabalhar dentro desse sistema de qualidade farmacêutico, gente, você vai ter que trabalhar toda a gestão da qualidade e, sobretudo, a gestão dos riscos da qualidade. Vocês vão entender um pouquinho como é importante a inserção desse tema, a inserção desse conceito de gerenciamento de riscos. Então, nós temos aí o gerenciamento de mudanças, na liberação dos produtos também vão ser gerenciados para esse sistema de qualidade, compartilhamento de áreas produtivas e validação de transporte, que é o monitoramento e registro de temperatura e umidade. Então, tudo isso, né, entra na nova resolução devido a esse alinhamento das boas práticas de fabricação com os PICs, tá? Então, eu quero que vocês gravem sistema de qualidade farmacêutico e gerenciamento de risco de qualidade. Isso vai ser muito importante, tá? E aí, meus amores, eu pergunto a vocês, o que antes nós tínhamos apenas como, dentro das resoluções, apenas como garantia da qualidade, né, o que antes era o ápice da qualidade, do controle de qualidade, era a garantia da qualidade,
Hoje nós temos um sistema de qualidade farmacêutico, ou sistema de qualidade total, né? Então, essa resolução traz como mudança, assim, primordial a implantação de um sistema de qualidade farmacêutico, ou seja, todo e qualquer estabelecimento, né, que venha produzir medicamento, ele precisa ter um sistema de qualidade farmacêutico. E a gente vai ver que esse sistema de qualidade farmacêutico, ele abrange muito mais do que a gente imagina, muito mais áreas e muito mais pessoas do que a gente imagina. Não é meramente a sua área de produção. Você tem um sistema de qualidade que fica lá no topo, junto com o diretor da empresa ou da indústria, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo? E aí, meus amores, a gente vai para a nossa atividade. Aliás, antes da nossa atividade, deixa eu seguir aqui com, finalizar aqui esse nosso pensamento crítico, né? Finalizar aqui a questão desses novos marcos dentro da 301. Aqui no parágrafo 2, né, dessa resolução, tem o seguinte, descrito, né? Para alcançar este objetivo de qualidade de forma confiável, deve haver um sistema de qualidade farmacêutica abrangente e corretamente implementado, incorporando as boas práticas de fabricação e gerenciamento dos riscos da qualidade. Parágrafo único. O sistema de qualidade farmacêutico pode se estender, ao estágio de desenvolvimento farmacêutico. Veja bem. Então, esse sistema de qualidade, ele não abrange só o produto e a dispensa desse produto, né? Ele agora abrange também o estágio de desenvolvimento farmacêutico, de forma a facilitar a inovação e a melhoria contínua, fortalecer o vínculo entre o desenvolvimento farmacêutico e as suas atividades de fabricação. Então, é mais um marco importante, que são as boas práticas de fabricação também para medicamentos em desenvolvimento, ou seja, na sua pré-formulação, etc. E aí, gente, por isso que eu queria falar desse sistema de gestão de qualidades, e usar um pouquinho antes de falar do nosso exercício, porque aqui nós temos realmente o tripé do sistema de gestão de qualidade farmacêutica. Como é que se compõe, né? Aqui em cima, não sei se está dando para ver, mas eu vou ler para vocês, ó, eu tenho aqui, sistema implementado pelo detentor de uma AF. Lembra que eu falei para vocês dessa AF? A AF é um documento, é um certificado que todos os ambientes, todas as indústrias ou responsáveis por produção de medicamentos devem ter, né? E ele é expedido pela Anvisa. Então, o sistema de implementação é experimentado pelo detetor de uma AF, né? Que é esse registro, para alcançar de forma confiável o objetivo da qualidade, da qualidade de fabricar medicamentos de forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida. Satisfaça os requisitos de registro ou da autorização para uso em ensaio clínico, conforme apropriado, de forma a não colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade ou eficácias inadequadas. E aí, gente, nesse tripé, nós temos do sistema de qualidade, claro, as boas práticas de fabricação e o sistema de gerenciamento de risco. Esse sistema de qualidade, gente, ele vai trazer assuntos eu até coloquei aqui, assuntos mais táticos, ou seja, mais práticos, o preparo, a embalagem, como embalar, o controle, né, como controlar a qualidade do medicamento até o seu registro. Então, esse sistema de qualidade, como eu falei para vocês, é um sistema que engloba tudo, não engloba só a área de produção. Ele vai desde o fornecimento, desde a qualificação do seu fornecedor de matéria-prima, até o registro do seu medicamento, né? Até a saída do seu medicamento da empresa, por exemplo. Então, nas boas partes de fabricação, né, é a parte do gerenciamento de qualidade que assegura, sim, aquele outro tripézinho lá do medicamento, que é a segurança, a eficácia e a qualidade, né? Assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, de acordo com os padrões de qualidades apropriadas para o uso pretendido e requerido pelo registro sanitário, autorização para uso em ensaios clínicos ou especificações do produto. E o sistema de gerenciamento de risco, né? O sistema de gerenciamento de risco, gente, também, como sistema de qualidade, como um sistema de gestão de qualidade, também é um processo sistemático, né? E que você vai precisar de implementar
ferramentas que possam te auxiliar no gerenciamento de risco, todo e qualquer risco, gente, que vai implicar na falta de qualidade de um produto. Isso é um sistema de gerenciamento de risco. Resumindo, mas eu tenho aqui um conceito, né, que a gente pode também esmiuçar, processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para a qualidade do medicamento. Será que eu consegui ser clara? Quem me perguntou o que seria o gerenciamento de riscos? Sim, professora. Sim? Então tá, mas eu vou falar sobre gerenciamento de risco muito bem logo mais para vocês, tá? Então, ó, gente, eu fiz aqui é um recorte do capítulo 2, né, que vocês vão ter que estudar bastante para fazer essa atividade, do capítulo 2 da Resolução 301 de 2019, tá? Nesse capítulo, nós temos exatamente, né, o novo tópico que vai lá substituir a garantia da qualidade que havia na Resolução 17, que é o sistema de qualidade farmacêutica. E se vocês perceberem aqui, logo na introdução, no artigo 4, olha o que descreve no artigo 4. O detentor de uma autorização para fabricação, que é essa AF aqui, ó, tá? Responsabilidade de fabricação. Essa AF, o que eu falei para vocês, é uma autorização, um certificado que é emitido pela Anvisa, tá? Então, isso é emitido para o dono da empresa, para a indústria, enfim, que nome na CNPJ que está vinculado à empresa que vai ter área de fabricação de medicamentos, tá? Então, o detentor de uma autorização para fabricação deve fabricar medicamentos de forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida, satisfaça os requisitos do registro ou da autorização para o uso em ensaio clínico, conforme apropriado, de forma a não colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade e eficácia inadequadas. Veja que aqui tem outra coisa importante. Uso em ensaio clínico, ou seja, o adendo, mais um adendo dessa resolução, é que agora nós temos boas práticas de fabricação até para os medicamentos que estão sendo desenvolvidos ainda, que não chegaram no mercado, tá? O que nós não tínhamos antes. Então, guarde essa dica aí para o trabalho de vocês. Aqui o cumprimento deste objetivo de qualidade é responsabilidade da administração superior da empresa e exige a participação e o comprometimento da equipe em todos os níveis de organização, bem como de seus fornecedores e distribuidores. Lembra que eu falei para vocês que um sistema de qualidade farmacêutica chega a ser até algo intangível. Não existe, gente, uma sala do sistema de qualidade. O sistema de qualidade é um sistema de gestão, né, que vai englobar toda a empresa e todas as pessoas que estão ligadas, ou de forma direta ou de forma indireta, né, à produção de medicamentos. Eu coloquei aqui, você tem aqui disposto no inciso aqui, na própria resolução, fornecedores e distribuidores, mas, inclusive, o detentor desse sistema, quem deve, de fato, averiguar, né, a permanência, né, a instalação desse sistema de qualidade é o próprio diretor da empresa, tá? Aqui, em seguida, nós temos, para alcançar este objetivo de qualidade de forma confiável, deve haver um sistema de qualidade farmacêutico abrangente e corretamente implementado, incorporados às boas práticas de fabricação e gerenciamento de riscos de qualidade. Então, gente, é responsabilidade do fabricante, ou seja, de quem tem essa autorização para fabricar medicamentos expedida pela Anvisa, né? Garantir correspondência à finalidade pretendida desse medicamento, né? Que esses medicamentos satisfaçam os requisitos do registro, né? E não colocar o paciente em risco. Tudo bem, gente? Então, esse é o objetivo do sistema de qualidade farmacêutica, agora instituído na nova resolução de boas práticas de fabricação 301, tá? O gerenciamento de risco, gente, vocês vão encontrar na seção 5, ainda no capítulo 2. Aí, lá no artigo 21, olha o que ele fala sobre o que seria esse gerenciamento de risco, né? O gerenciamento de risco da qualidade é um processo sistemático, coloquei lá para vocês o conceito, só repetindo aqui, de avaliação, controle, comunicação e revisão de riscos para a qualidade de medicamento.
A avaliação do risco, a qualidade, deve ser baseada em conhecimento científico. Gente, isso é uma revolução dentro de uma resolução expedida pela Anvisa, não tem dúvidas disso. Então, gente, aqui ele deixa muito exposto, né? Se deixa muito claro que esse gerenciamento do risco ele deve ser feito de maneira contínua, né? E atualizada, inclusive com compêndios científicos, com informações científicas de pesquisa científica, ou seja, algo muito atual, né? E deve ser feito por pessoas com experiência no processo e em uma última instância vincula-se à proteção do paciente. Mas qual o objetivo desse gerenciamento de risco? Por que dentro do sistema de qualidade agora nós temos uma seção especial feita para o gerenciamento de risco? Então, veja bem, o gerenciamento de risco, ele compõe nosso sistema de qualidade farmacêutica, tá? Então, qual o objetivo do gerenciamento de risco? Do que vai tratar o gerenciamento de risco? O gerenciamento de risco vai tratar de tudo que possa fazer a mitigação, ou seja, de tudo que vai mitigar, né, diminuir, excluir a condição de riscos à qualidade do medicamento. Identificando causas, promovendo ações preventivas, fazendo controle aos desvios e, claro, né, estabelecendo quais as ações corretivas para que não haja reincidência de desvios de qualidade em produção de medicamentos. Tudo bem, gente, com relação ao objetivo de um gerenciamento de riscos, segundo a RDC 301? Tudo tranquilo? Por isso que a gente costuma dizer não, pode falar. Então, gente, o gerenciamento de risco, né, dentro nessa nova resolução, e alguns artigos a gente costuma dizer que é um documento vivo dentro do sistema de qualidade farmacêutico. Por quê? É um documento que deve estar sempre, a todo instante, sendo... É como se fosse vamos lá, vamos para uma ferramenta simples, né? Vamos para um fluxo, uma planilha. Né? É uma planilha que tem que ser o tempo todo atualizada em relação a desvios e riscos que aconteçam durante a produção. Então, tudo deve ser registrado. Não deixa de ser, gente, uma vigilância contínua dentro das áreas de produção e de todo o sistema que envolve a produção de medicamentos. Por isso que a gente fala que é um documento vivo dentro do sistema de qualidade farmacêutico. Por quê? Porque tem que ser periodicamente revisado. E, sobretudo, né, baseado no conhecimento científico, que é um conhecimento que está sempre renovado e sempre novo. E nessa questão de gerenciamento de risco, quais são as etapas da cadeia que devem ter esse gerenciamento? Recebimento de insumos, fabricação, análise do medicamento, até a sua expedição e registro. Então, veja, gente, o gerenciamento de risco, obviamente, nós estamos falando, gente, da implementação de um sistema de qualidade que vai, claro, vai ser oneroso? Vai. Está sendo oneroso para as empresas, para as indústrias. Obviamente, você precisa de pessoa qualificada, você precisa fazer qualificação, né? Você precisa fazer treinamento, você precisa qualificar as pessoas, você precisa aderir a ferramentas, né? Até comprar ferramentas, né, necessárias para esse gerenciamento. Entretanto, a qualidade, né, e até mesmo digamos assim, o gerenciamento do desperdício e até o que eu queria dizer em relação o que você vai conseguir poupar, né? Com a instalação de um bom gerenciamento de risco de repente, até incalculável, né? Porque você investe em algo que vai te prevenir de gastar mais, né? E, claro, de manter uma qualidade e elevar, né, a qualidade do seu produto. Então, o gerenciamento de risco, ele tem esse cunho, né, de mitigar risco, identificar a causa, é como se você estivesse usando lá a espinha de espinha de peixe, ou os programas que vocês utilizaram, que tem essa vertente de reconhecer o risco e ter ações necessárias para evitar ou mitigar esse risco, tá? E isso tem que acontecer dentro de uma empresa, de uma indústria farmacêutica, desde o recebimento de insumos, fabricação, análise do medicamento, não deixa de ser o controle de qualidade, expedição até registro. Gente, tudo bem em relação ao gerenciamento de risco? Risco, gente, o que é um risco? O risco é uma combinação de probabilidade de ocorrência de falhas.
Falhas são desvio de qualidade, certo? Tudo bem em relação a risco? Tudo bem, gente? Sim, tudo bem. Sim, professora. Tem até um termo que se fala em grau de risco, o NPR. Você vai ver isso, acho que vocês vão ver isso também. Grau de risco. Então, o risco é uma combinação realmente, né, de probabilística de ocorrência de falhas, né? E aí você vai ter os níveis, né, níveis dos riscos, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais assim. Eu só queria que vocês entendessem qual o objetivo e por que a implementação de gerenciamento de risco acontece justamente no momento em que você tem o alinhamento, né, dessa nova resolução com legislações, com diretrizes internacionais, tá? E aqui, gente, para a gente fechar esse nosso raciocínio, eu coloquei para vocês aqui os exemplos de aplicação de gerenciamento de risco. Veja bem, quando que eu aplico o gerenciamento de risco? Em eventos da qualidade, em desenvolvimento de produtos, utilidade de equipamentos, armazenamento de materiais e insumos de produtos é um local importantíssimo para o gerenciamento de risco. Produção, controle de qualidade, estudo de estabilidade, rotulagem, embalagem, assuntos regulatórios, compartilhamento de áreas e inspeções sanitárias. Então, esses são os exemplos onde eu preciso aplicar o gerenciamento de risco. E claro, gente, como um sistema de qualidade, como qualquer outro sistema de gestão de qualidade, o gerenciamento de risco eu também faço utilizando algumas ferramentas. Então, tem várias ferramentas. Eu trouxe aqui duas, que é o Quality by Design. E olha como o Quality by Design funciona. Você tem ali, você tem que entender o processo, né? Você tem o design de todo o processo, o controle do processo, e aí, olha que interessante, você tem aqui o conhecimento científico como sendo a base para o entendimento desses processos, né? Porque o Quality by Design é uma ferramenta em que você pode fazer gerenciamento de risco baseado em conhecimento científico. Tem um outro aqui que é o FEMEA também, acho que eu até coloquei, não sei se eu coloquei aqui a... Deixa eu ver se eu... Ai, gente, desculpa. Eita, saiu agora aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o que significa o FEMEA. Aqui, ó, FEMEA, Failure Model and Effect Analysis, nada mais é do que uma ferramenta utilizada na prevenção de falhas e análise de riscos através do reconhecimento de causas e efeitos, a fim de identificar ações para inibir falhas. Então, assim, dentre FEMEA, Quality by Design, você tem várias outras ferramentas que podem ser utilizadas no gerenciamento de riscos, tá? E aí, meus amores, para a gente ainda finalizar e fazer um resumo da importância do gerenciamento de risco na gestão da qualidade, a ideia central é ter um sistema de gestão de qualidade que seja baseado em risco. Geralmente, as estratégias de mitigação, né, estão relacionadas às instruções, treinamento, gestão de recursos. Lembra que eu falei que é preciso qualificar as pessoas, validar os equipamentos? Tudo isso são ações necessárias para que você mitigue, para você extermine qualquer possibilidade de risco que vá atingir a qualidade na produção de um medicamento. E todas fazem parte das boas práticas de fabricação e distribuição. E lembra que eu falei do conceito de risco? Falei do conceito, e todo risco, gente, tem dois princípios básicos atrelados. Dentre eles, a responsabilidade, que aí tem a ver com compensação referente ao dano, né? Então, o risco, ele tem que ser baseado nesse princípio da responsabilidade. Poxa, se eu tenho essa responsabilidade do gerenciamento de risco, eu tenho que ter noção do quão essa minha função é importante para a garantia da qualidade do medicamento. E, claro, a precaução. Quando a gente fala de precaução, aí a gente tem que, aí extrapola a questão da gestão da qualidade. Então, a precaução, a decisão na incerteza, né? Evitar uma decisão na incerteza e ser prudente, né? Ser precavido. Então, esses são os dois conceitos que devem nortear o conceito de risco, né? Responsabilidade e precaução. Então, incertezas relacionadas aos processos de produção, risco sanitário, princípio da precaução. Então, esses são temas que devem estar sempre atrelados à questão do gerenciamento de risco dentro do sistema de qualidade farmacêutico. Ok, galera? Tudo bem? Olha,
Esse esquema eu trouxe aqui para vocês, só para vocês entenderem como que isso está dividido, né, dentro da Boas Práticas de Fabricação, né? A gente tem aqui no capítulo 2, Sistema de Qualidade Farmacêutico, você vai ter as boas práticas de fabricação, a introdução, onde você vai falar de ciclo de vida de produto, revisão, né, gerencial periódica, e depois você tem controle de qualidade, uma sessão de controle de qualidade, revisão da qualidade do produto e gerenciamento do risco da qualidade. Então, nesse capítulo 2, você vai encontrar todos esses tópicos que são de suma importância, realmente, para a instalação de um sistema de qualidade farmacêutico, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de um sistema de qualidade farmacêutico. Veja, você tem vários processos importantes, né, para um sistema de qualidade de excelência, validação de processos, eventos de qualidade, está aqui, ó, análise de risco aqui no meio, olha, desvios capa, isso aqui é um dos assuntos também da resolução 301, a gente vai ver logo mais, gerenciamento de risco, manual de qualidade, então, assim, é só um exemplo de um esquema, de um fluxograma bem bacana sobre um sistema de qualidade farmacêutico. Eu vou voltar para o nosso slide da nossa atividade. Vamos lá, gente, deixa eu explicar essa atividade. Então, a primeira delas será, vocês vão fazer uma linha do tempo, como eu fiz lá, não precisa ser trivial igual aquela, não quero uma trivial igual a minha não, tá? Uma linha do tempo dos marcos regulatórios de boas práticas de fabricação no cenário internacional e nacional, mas eu quero que vocês façam comparações, tá? Quando vocês estiverem fazendo a linha do tempo, vocês vão fazer comparações, né? Tipo, quanto tempo, né? Quando marcou, qual foi os marcos regulatórios internacionais e quais foram os marcos regulatórios no Brasil e qual foi o tempo para que isso acontecesse, como aconteceu. Então, eu quero que vocês façam essa comparação e façam esse delineamento junto dessa linha do tempo. Esse exercício, gente, ele será realizado em dupla. A linha do tempo que eu estou falando para vocês é mais ou menos um exemplo só, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, sei lá, 1990, casos de intoxicação no Brasil, né? Nos Estados Unidos, os casos aconteceram tal ano. Então, você vai fazendo a linha do tempo, fazendo uma comparação entre o que aconteceu internacionalmente e quando isso vai acontecer nacionalmente, tá? Então, vai ser uma linha do tempo. Essa linha do tempo vale um ponto. O exercício pode ser realizado até em dupla. Tudo bem, gente? Em relação a essa linha do tempo? Alguma dúvida? Todos são para entregar semana que vem? Eu vou já falar sobre data, tá? Tá bem. Segundo exercício, infográfico de no máximo 4 páginas, descrevendo quais as mudanças ocorreram nas resoluções brasileiras de boas práticas de fabricação, chegando até a resolução vigente, essa que a gente estava discutindo hoje. Descrever processos, conceitos e exigências acrescentadas aos documentos ao decorrer das revogações e publicações. Esse exercício será realizado por, no máximo, 3 integrantes. Todos deverão entregar o documento. Esse infográfico, gente, deixa eu mostrar para vocês um exemplo aqui, tá? Esse é um exemplo de infográfico. Infográfico é um conteúdo explicativo que une informações verbais e visuais, transmitindo dados e conceitos de forma fácil e ilustrativa. Vocês podem fazer infográfico no Canva, vocês podem fazer infográfico... tem outros sites e ferramentas disponíveis gratuitamente. Dentre eles, o mais indicado para mim, mais fácil é o Canvas. Quem não souber trabalhar no Canvas, tem vários vídeos no YouTube aí de como fazer o infográfico no Canvas, tá? Tem milhões de modelos no Canvas. E aí, gente, vocês vão fazer esse infográfico fazendo essa comparação entre essas resoluções e dizendo o que mudou, o que foi acrescentado em relação a processos, conceitos e exigências, tá? Até a nossa última resolução, que é a resolução 301 de 2019. Tudo bem, gente? Todos deverão entregar o documento, eu vou colocar essas atividades lá no Google Classroom hoje, e um vídeo de 5 minutos de apresentação do infográfico. Então, as equipes, eu estou falando da equipe porque até 3 integrantes, vão ter que entregar o documento e também um vídeo de 5 minutos apresentando o infográfico. Na apresentação do infográfico, os 3 não precisam apresentar necessariamente, pode ser uma pessoa, não tem problema. É mais interessante que sejam os 3 integrantes juntos, mas se não der, uma pessoa apresentando o infográfico, tá ok. Tudo bem? Esse exercício vale 5 pontos,
E o deadline de vocês, como alguém me perguntou agora há pouco, vai ser no dia 10 de dezembro. Então, vocês têm aí 2 semanas, eu acho que é o suficiente para vocês terminarem essas atividades. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? A linha do tempo é toda aquela que a senhora postou, postou não, Não, colocou olha só. antes no seu slide? Olha só, vocês vão construir a linha do tempo de vocês. Eu quero que vocês me construam uma linha do tempo com os marcos regulatórios de boas práticas de fabricação no cenário internacional e nacional. Eu não sei se eu contemplei ali todos os marcos, eu não sei, tá? Então, vocês vão verificar, vão estudar essas resoluções e encontrar, inclusive, eu acho que nesse artigo que eu mandei para vocês tem alguns marcos históricos de regulamentação internacionais, então eu quero que vocês procurem e façam a linha do tempo de acordo com que vocês, com os marcos internacionais mais importantes em relação a boas práticas de fabricação e os nacionais. Tudo bem? Professora, o que a senhora pediu é para colocar a linha do tempo e o infográfico? A linha do tempo é o exercício, o infográfico é outra, tá? A linha do tempo é um exercício que eu mostrei aqui para vocês, ó, pode ser feito dessa forma, como eu também fiz lá no meu slide. E o infográfico é esse material que vocês vão construir no Canvas ou em outro programa, que segue o modelo de infográfico, né, que é um conteúdo aqui explicativo, com poucas palavras e, claro, imagens e o que vocês tornarem mais visual vai ficar mais interessante. Claro, vocês têm que destacar lá o que mudou, né, em relação ao processo, conceito e exigência, mas vocês vão fazer isso na forma de infográfico. Entenderam? Então, são 2 exercícios. Professora, Ambos para dia 10, né? dia 10. Todos os conteúdos. Isso. Tudo bem, pessoal? Professora, é só o infográfico que é para apresentar. O primeiro exercício pode Só o ser infográfico somente é para enviado. apresentar. O exercício tem que ser só enviado. A linha do tempo, vocês vão anexar a linha do tempo, é um exercício, vão anexar o infográfico, é um exercício, e vão anexar o vídeo, ou me enviar o vídeo do infográfico. Ok? Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida, queridos? Esse é o momento. É trio ou dupla? A linha do tempo será... Deixa eu só parar aqui essa gravação, gente, senão vai ficar muito grande.